Que maravilha! Nós começaremos um estudo maravilhoso e eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Nós vamos viajar pela palavra de Deus e eu peço a você algo muito importante. Quando formos fazer uma leitura, dê uma pausa no vídeo, abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Isso será muito importante durante todo o seu estudo. E hoje nossa primeira lição é sobre o discípulo e o estudo da palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia, ela tem 66 livros, onde 39 livros compõem o Velho Testamento e 27 o Novo Testamento. Qual a diferença? Vamos entender. Tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus está no Velho Testamento. Tudo que aconteceu após o nascimento de Jesus está no Novo Testamento. Nenhum é mais importante que o outro. Os dois se juntam para que possamos entender a Bíblia de uma forma completa. Muitas das vezes, para entender algo que está no Novo Testamento, eu vou ter que voltar no Velho Testamento. Outras vezes, eu estarei no Velho Testamento e terei que ir até o Novo Testamento para conseguir entender. Então, é uma junção. Cerca de 40 homens foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Isso num tempo aí estimado de mais ou menos 1.600 anos. Mas, Gil, como eu posso ter certeza que realmente não foram homens que escreveram colocando o que eles queriam na palavra de Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia agora? Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Como saber o que é capítulo e o que é versículo? Você vai ver que capítulo, o número está em um tamanho maior, em evidência. Os versículos são os números menores. Vamos lá? Diz assim, o versículo 20. Acima de tudo, porém, lembrem disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Olha que revelação! Não foram elas que decidiram o que colocar, o que escrever. Foi o Espírito Santo de Deus que as inspirou. Então não tem como eu descobrir, eu entender o que a Bíblia está querendo me dizer se o Espírito Santo não me revelar. Por isso fica a primeira dica. Sempre que você for estudar a palavra de Deus, antes de começar sua leitura, ore. Chame o Espírito Santo para te ajudar, para que ele te revele a palavra, para que ele te mostre a verdade, para que ele abra a sua mente, para que aquilo que você já aprendeu antes, mas que não era a verdade, saia, para aquilo que é verdade, venha fazer parte da sua mente. Isso é muito importante. Mas agora que eu já entendi que o primeiro ponto é pedir ao Espírito Santo essa ajuda para entender a Bíblia, o que mais eu posso fazer? Bom, nós temos que avaliar alguns pontos. Porque o discípulo ele precisa ler a Bíblia, ouvir, isso nos ajuda muito. Meditar, ou seja, eu estudo e vou ficar pensando sobre aquilo que eu aprendi, como aplicar na minha vida. Por quê? De nada adianta o discípulo conhecer a palavra do Senhor, saber o que ele quer, a vontade dele, mas não praticar. Porque qual é a função da palavra de Deus? É nos guiar. A palavra de Deus foi deixada para nos orientar, é o nosso guia, é o nosso manual de vida, é o manual do cristão. Então ela vai nos corrigir, ela vai nos confrontar a mudanças, mas ela vai nos falar de amor. Ela vai nos revelar as promessas do Senhor, ela vai trazer esperança e assim aumentar a nossa fé. Ela vai nos dar força nos momentos de provações, tentações, de decisão. Qual decisão tomar? Tudo isso a palavra de Deus pode me ensinar. Então, quando eu estou estudando, eu tenho que observar quem são os personagens dessa história que eu estou vendo. Onde aconteceu, em que época, quais os costumes daquela época, para quem foi escrito esse livro. Então você precisa ter um apoio. O Google hoje nos ajuda demais. Então se tem uma palavra que você não conhece, pesquise. Se você não sabe ao certo como as pessoas daquela época viviam, quais eram os costumes,
Pesquise, porque você vai entender por que alguns versículos estão lá direcionados a um povo de forma específica e não na forma geral. É muito importante que você não fique preso só à leitura da Bíblia sem entender o que está ali. Use instrumentos de pesquisa para você ampliar o conhecimento. Duas coisas muito importantes agora que eu vou te dar como dica. Nós precisamos estar abertos a aprender novas coisas. Muitas coisas somos ensinadas ao decorrer do tempo que nem sempre estão corretas. Então, vou te fazer uma pergunta. Quantos animais entraram na Arca de Noé? Foi um casal, 2 casais, 3 casais de cada espécie? Quantos casais de cada espécie entraram na arca? Já tem a resposta? Tenho quase certeza que você respondeu aí um casal de cada espécie. Mas será que realmente foi assim? Eu vou te convidar agora a abrir a sua Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 2 e 3 e diz assim: leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave para que se conservem as espécies que existem na terra. Olha que descoberta! Às vezes você já passou várias vezes pelo versículo 7 de Gênesis, mas você estava tão incrustado na cabeça que foi um casal de cada espécie que você ignorou o 7, passou por cima, não porque você quis, mas é porque a nossa mente ela tem essas pegadinhas, sabe? Ela nos trava. Então peça para o Espírito Santo te destravar, porque nós descobrimos agora que naquela época o Senhor determinou para os judeus, para o povo dele, quais eram os animais puros e quais eram os animais impuros. Aqueles que eles não deveriam tocar para não se contaminar, não deveriam comer, por exemplo, o morcego, o porco. Então desses, Deus disse a Noé, Noé, de morcego, é um exemplo, leve só um casal. Porco, leve só um casal. Agora, ou dos outros animais puros, você vai pegar 7 fêmeas e 7 machos. E das aves também. E quantas das vezes nós repetimos e falamos algo que está errado? Teve um casal? Teve. Mas um casal de animal impuro. Tá vendo a importância de nós meditarmos na palavra do Senhor, estudar com calma, versículo por versículo, sem nos adiantar, sem sermos precipitados, porque às vezes você pensa, eu já sei essa história, eu vou ler aqui rapidinho só porque eu estou lendo a Bíblia o ano todo, é algo que eu quero, um objetivo meu e eu vou ler. Mas você não está meditando e analisando versículo por versículo, por isso não tenha pressa de sair de um versículo. Se for necessário, passe uma semana no mesmo capítulo, 2, o que for preciso. Mas que quando você saia daquele capítulo, você realmente tenha aprendido o que ele quer dizer a você. Segundo ponto, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, é muito importante nós entendermos para quem aquela palavra foi direcionada. Por que ela foi escrita daquela forma. Um exemplo está no livro de Coríntios. Em Coríntios, Paulo orienta as mulheres daquela cidade de Corinto a não cortar os cabelos. Por que Paulo disse isso? Quer dizer então que agora é pecado nós cortarmos o nosso cabelo? Essa não é a questão. Paulo disse isso para o povo, para os cristãos daquela cidade, porque estava acontecendo um problema seríssimo. Aquela cidade adorava muitos deuses e uma das formas de adorar uma deusa específica era a prostituição. Então as sacerdotisas que serviam aquela deusa raspavam suas cabeças e se prostituíam. Então quando alguém via uma dessas mulheres na rua, já sabia que ela era uma prostituta, que ela servia aquela deusa, né? Mas essas mulheres começaram a se converter quando a palavra de Deus chegou em Coríntios. Mas qual era o problema? Elas continuavam raspando o cabelo e não eram respeitadas na rua, continuavam sendo procuradas como prostitutas e estava gerando confusão. Então Paulo, para resolver o problema daquela cidade, daqueles cristãos de forma específica, disse, olha, não raspe mais o cabelo, deixem crescer.
E assim vocês ficarão igual às outras mulheres de bem, as mulheres que são respeitadas, e vai acabar esse problema entre vocês. Mas Paulo não disse isso, por exemplo, para a igreja que estava lá em Efésios, a igreja aos Romanos. As cartas a cada igreja, Paulo tratou situações para resolver o problema que estava acontecendo ali. É como se aqui em Ceilândia, por exemplo, estivesse acontecendo um problema na igreja daqui. E Paulo escrevesse algo para resolver essa situação, mas pode ser que lá em Imperatriz ele vai ter que pedir para eles agirem de uma outra forma. Nós precisamos ter maturidade cristã, pedir ao Senhor que abra a nossa visão para entender as coisas sem levar ao pé da letra, achando que aquilo ali é para todos os momentos e situações. Isso significa flexibilidade, maturidade. Agora, algo que nós não podemos fazer é pegar um versículo solto na Bíblia e usar já o que me convém. Isso não devemos fazer. Espero que esse estudo tenha sido uma bênção para você e eu te aguardo no estudo 2.